Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para então conversarmos um pouco mais sobre nós mesmos, as nossas atitudes, nossos pensamentos, ideias, do que acreditamos na vida e etc e tal. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Espero que gostem do nosso trabalho que é feito aqui. Se inscrevam e deem um like. Obrigado. Bem, gente, a reflexão de hoje é sobre ofender a Deus. Infelizmente, os seres humanos do planeta Terra, não sei nos outros países, mas no Brasil, as religiões, todas elas, nos contam, né, de como seria Deus, o que é Deus, etc e tal. Por mais que queiram nos mostrar um Deus bom, piedoso e caridoso, mas elas próprias se contradizem quando demonstram que Deus irá castigar de uma forma ou de outra o ser humano. Essa influência desse Deus vingativo foi criada, né, pelas próprias religiões para dominar o povo. Claro, através do medo, o povo é dominado mais facilmente, principalmente o medo sobre uma coisa que ele desconhece, que no caso é Deus, o sobrenatural, por assim dizer. Tem uma força muito maior, é claro e evidente. Então, o que eu trago aqui para vocês é da forma que penso sobre todos esses aspectos, porque nós precisamos pensar, não é verdade? Bem, então as religiões, todas elas, inclusive a doutrina espírita, eu sou espírita, kardecista, porque acredito na reencarnação, acredito na justiça e no amor de Deus. Não acredito em castigo, isso não acredito. Não acredito quando dentro mesmo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem alguns espíritos que falam que Deus pode punir por isso ou por aquilo. O Deus que eu acredito que existe, a forma que vejo Deus, está muito além disso tudo. Porque, mesmo segundo a doutrina espírita, ela nos informa que nós, espíritos do planeta Terra, nos encontramos na categoria evolutiva no segundo estágio, por assim dizer, uma vez que o nosso planeta é de prova e expiação. E o planeta inferior ao planeta Terra é um planeta primitivo, ok? Então, sendo assim, quando a doutrina espírita nos fala sobre o umbral, que aqueles que desencarnam vão para o umbral, está condenando a um espírito infantil, que somos nós, porque saímos da infância recentemente, da total infância, né? Que do planeta primitivo. Estamos no planeta de prova e expiação, então a nossa categoria evolutiva é ainda infantil. Então Deus, sendo muito bom, maravilhoso, vai castigar um espírito infantil. É o mesmo que dizer que um pai e uma mãe, né, ao educar um filho que tem 1 ano ou 2 anos, vai castigar o filho por erros que ele tenha cometido. Ok? Mas, no entanto, quando esse filho tiver a sua idade adolescente ou mais, já pode compreender o que é certo e errado, a exigência será outra. Não é verdade? Pois bem, se nós estamos na infantilidade espiritual, que a nossa idade de espírito é essa, como Deus iria nos castigar por erros que tenhamos cometido? Sejam eles quais forem aqui no planeta Terra. Quais são os tipos de erros que nós vemos constantemente aqui na Terra? Assassinatos, roubos, crimes, estupros, corrupção, desmedida. O forte sobre o fraco. Não é verdade? O rico e poderoso explorando o fraco. Essa aqui é a verdade. Então, que tipo de categoria de espírito temos aqui no nosso planeta? Dá para observar naturalmente, sem muito esforço, que são todos espíritos o quê? Ainda infantis, que não sabem da consequência dos seus atos e seus erros. Não tem a noção exata, porque se tivesse a noção exata, nós estaríamos vivenciando tudo isso que vivenciamos. Nós mesmos fazemos muitas coisas erradas, desejamos mal a alguém, desejamos que a justiça de Deus se faça para aquele que tenha causado algum mal, não é isso? Muitos espíritas falam assim: ah, fulano fez tanta maldade, ele vai sofrer muito no umbral.
estamos desejando que o fulano sofra. Isso não é caridade, isso não é amor. Ok? Então, muitos de nós espíritas também pensamos dessa forma. Dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, que somos espíritos ainda muito infantis. A doutrina espírita nos apresenta um umbral, que é um local, um ambiente pesado de castigo para aqueles que cometeram erros aqui na Terra. Isso não é uma opressão, isso não é um pavor, um medo, para que a religião, seja ela qual for, seja de uma forma ou de outra, tenha sobre o poder, né? As pessoas com medo de passar isso ou aquilo, então elas se modificam. Elas não se modificam por necessidade, mas sim por medo. E desencarnam com medo. E chega do outro lado com medo. E com o medo vai ser dominada e controlada do outro lado também facilmente. Por isso, todas as religiões, sejam elas quais forem, ainda trazem dentro de si, né, essa ideologia de um Deus que pune, de um Deus bom, se contradizendo constantemente. Ou a gente acredita nisso ou acredita naquilo. As pessoas têm medo de falar, né, mal de alguma coisa que esteja na Bíblia ou no Evangelho. Medo, porque vai ser castigada por Deus. Olha quanto pavor. Pessoas têm medo, ainda trazem isso dentro de si, quando nada disso é verdadeiro. Mas as religiões sabem disso. Mas assim, elas têm condição de dominar um maior número de pessoas ignorantes com medo, com pavor. Porque é o medo que gera, né, os conflitos que vivemos, que vivenciamos. Ok? Então não vejo Deus assim. Para mim, esse Deus não existe. Nunca existiu e não vai existir nunca. Existem as pessoas que querem. Quando eu falo pessoas, eu incluo aí espíritos também, encarnados ou não. Ok? Então existem pessoas que querem dominar o outro para tirar proveito, para viver uma vida melhor, de uma forma ou de outra. Seja aqui na Terra, seja na pátria espiritual, também tem os espíritos espertos, gananciosos, que não é porque a pessoa morre e deixa de ser o que é, não, gente. Tudo que você é, você continuará sendo depois que você morre. Nada de novidade. É assim que eu penso. Certo? Você preocupa-te em ser útil, porque isso te faz bem. Mas se não te faz bem é porque você ainda não entendeu isso. Viva o que você puder viver da melhor forma possível. Tente nunca fazer mal para ninguém. Tente ajudar sempre. Lute para se melhorar interiormente, melhorar seus atos, suas atitudes. Não por medo, porque no fim isso te dá prazer. Eu acho que sim, que dá prazer. Porque por pior que seja a pessoa, por o pior malfeitor, bandido, assassino que seja, eu duvido que ele não se sinta bem ao ajudar alguém. Porém, nesses casos desses irmãos, eles ainda não se tocaram desse prazer que lhes dá. Mas alguns outros já se tocaram disso, certo? Do prazer que dá fazer o bem a alguém. É indescritível quando você consegue ajudar alguém sem intenção. Quando você tem intenção, realmente não te dá prazer. Você fica esperando a gratidão daquela pessoa de uma forma ou de outra. Mas quando você faz pelo prazer de fazer, aí a coisa é diferente. Então, gente, se você não concorda com alguma coisa que esteja na Bíblia, que a Bíblia sempre usa o nome de Deus, aliás, usar o nome de Deus, né, sempre deu muito lucro, claro, evidente. Todos aqueles que usam o nome de Deus no nosso planeta Terra, ou quase todos, obtiveram grandes ganhos materiais. Não é verdade? É só falar que Deus vai castigar se não fizer isso ou fizer aquilo. Que Deus é não sei o quê, que Deus é assim, que Deus é assado. Seja você mesmo. Acredite naquilo que Mestre Jesus Cristo nos passou, que Deus está dentro de cada um de nós. Não está na religião, não está no espiritismo, não está no catolicismo, não está em religião alguma. Está dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós. Poucos de nós percebemos isso ou entendemos isso. Por que pouco entendemos? Porque preferimos ainda acreditar naquilo que as religiões vêm nos falando há milhares de séculos. Mas não são elas, as religiões, as culpadas. Nós também somos culpados
que em vidas passadas nós fazíamos de alguma forma parte dessa religião opressora. Dessa não, dessas, né? Que todas elas são opressoras, quando nos apresenta um Deus que vai castigar de alguma forma. A doutrina espírita é carregada de aqui se fez, aqui se paga, se plantou vai colher, quem matar pela espada perecerá, não é verdade? E por aí vai. Tudo vingança. Mas Jesus nos observou que devemos perdoar 70 vezes 7, mas Deus não. É uma contradição da doutrina espírita, claro e evidente que é. Então, meus amigos, duvide de tudo que está na Bíblia, se lhe convém. Sabe por quê? Porque Deus jamais vai te castigar, porque você não duvida de Deus, você está duvidando daquilo que falaram que Deus falou. É bem diferente. Eu sei porque eu atravesso isso, é uma dificuldade para as pessoas me entenderem quando eu falo sobre isso. Quando eu falo sobre alguma coisa que está escrito em algum desses livros que se dizem sagrados, que para mim não existe nada sagrado. Sagrado é teu jeito de agir perante o próximo, ok? Quando eu digo que não concordo, que tal Deus que falou isso, quer dizer, que tal Deus não, que tal livro ou tal Bíblia tenha falado que Deus faz isso, faz aquilo, eu falo, esse Deus é uma besta quadrada. As pessoas não entendem, fala que eu estou ofendendo a Deus. Não entende, eu não estou ofendendo a Deus, jamais eu conseguirei ter esse poder. Eu ofendo aquele que disse alguma coisa em nome de Deus. Se é que eu estou ofendendo. Eu discordo. E as pessoas acham que é ofensa. Eu discordar disso ou daquilo, por que ofensa? Por que eu tenho que concordar com tudo e com todos? Por que eu tenho que concordar com a religião? Por que eu tenho que concordar com Jesus Cristo? Por que eu tenho que concordar com tantas coisas que acham que eu devo concordar? Pense você por você mesmo. Quantas coisas foram ditas que Jesus fez que ele não fez? Quem somos nós para garantirmos que tal coisa seja verdadeira ou falsa? Quem somos nós? Acreditar em papel escrito. O que é sagrado? Livros, escrituras que foram deixadas pelos apóstolos de Jesus Cristo. Esses mesmos apóstolos ou abandonaram no dia do julgamento, todo mundo fugiu. A escrever alguma coisa é sagrado, por quê? Me explique por que é sagrado. Porque essa palavra sagrada, com o peso que tem, como sendo condenatório, quem ir contra essa palavra, porque é sagrada, Deus desceu na terra, nunca desceu, nunca descerá, nem nunca desceu em planeta algum. Ok? Deus existe por todos os lugares. Ele está. É diferente. Muito diferente. As pessoas querem personificar Deus como ser um estereótipo do físico humano, um homem velho, de barba, e etc. Quanta ignorância. E pessoas já que acreditam nisso. Pessoas já que acreditam que Jesus Cristo é Deus. Quem sou eu para dizer para essas pessoas que elas estão enganadas? Elas preferem continuar de olhos fechados? Direito delas? É óbvio, é claro. Mas falam, Jesus deu seu filho pródigo. A doutrina espírita até fala isso, tem alguns contos, alguns livros que eu já li alguns, não todos. Não sou expert no assunto, mas não preciso ler tudo, eu acredito nisso. Mas muitos falam que Deus deu seu filho pródigo para vir ajudar a humanidade. Como Jesus fosse um privilegiado, coisa que não é. Como se nós não fôssemos filhos de Deus. Ora, se Jesus é filho de Deus, nós também somos. Ora, então Jesus é o quê? Nosso irmão. Qual a diferença de Jesus para cada um de nós? Nenhuma. Nenhuma diferença. Ele é tão filho quanto nós somos. Agora, se você falar para mim, se nós formos observar qual o grau de evolução de Jesus para com cada um de nós, aí a coisa muda. Ele não é melhor do que ninguém, mas ele está melhor do que todos aqui do planeta Terra. Todos. Porque ele passou por coisas que estamos passando ainda. Então ele veio nos dar o testemunho de coisas que ele vivenciou, de coisas que ele passou, da experiência, de tudo que ele teve. Veio numa época que ele achou por direito vir, escolha dele, livre-arbítrio. Deus não mandou ele vir, ele veio porque ele quis. Sabia que tais consequências poderiam acontecer, ocorrer? Sabia de antemão de tudo? Sabia que seus apóstolos iriam negá-lo, abandoná-lo, que ele ia ficar largado, solto. Mas tudo isso serviu para que hoje muitos de nós despertássemos da nossa pequenez
e observássemos que um Espírito grande, que veio com uma missão enorme de nos esclarecer, foi castigado, humilhado e morreu sozinho, abandonado. Nem seus próprios irmãos estavam lá presentes. É o que dizem a Bíblia, as Escrituras e por aí vai. Seus apóstolos maravilhosos, tidos hoje como santos, como sagrados, os abandonaram, todos eles. Mas a pessoa acha que Lucas, Paulo, Pedro, João, Batista e por aí vai, são anjos de luz. Maravilhosos anjos de luz. Quem sou eu para condená-los? Provavelmente, se eu estivesse naquela época, passando pelo que eles estavam passando, teria feito a mesma coisa que eles fizeram, tomado a mesma atitude, fugido, com medo, com pavor, das consequências que provavelmente iríamos passar por ser um apoiador do Cristo? Provavelmente. Por isso não estou aqui para falar mal deles ou julgá-los, mas sim para entender que ninguém aqui, a não ser Jesus, trouxe a palavra pura e simples e verdadeira. Jesus não criou qualquer tipo de religião, mas sim nos apresentou um Deus verdadeiro, de amor, um Deus puro, de compaixão. Esse Deus foi nos apresentado. Quando falo que Moisés abriu caminho para Jesus, eu discordo plenamente, porque foi exatamente por causa das leis que Moisés criou que Jesus foi assassinado. Foi exatamente por causa das leis que Moisés criou que Jesus veio à Terra, para desmistificar tudo aquilo que Moisés tinha falado e pronunciado como verdadeiro. Na atualidade, os judeus ortodoxos desacreditam de Jesus e o condenam. Acham que ele foi um charlatão da época. Até hoje isso existe. Então, na verdade, Moisés nunca foi amigo de Jesus, muito menos facilitou a vida de Jesus. Muito pelo contrário. É assim que eu vejo. Talvez, quando eu desencarnar, alguma coisa nova seja me mostrada nesse sentido das coisas, porque mesmo no meu espírita, falo que Jesus Cristo, que Moisés, na época tinha que falar sobre aquelas leis, daquela forma. Nas leituras espíritas fala-se, é por isso que eu discordo muito, que Moisés apresentou uma lei para aquele povo que havia necessidade que aquela lei fosse daquela forma. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se aquelas leis eram necessárias naquela época daquela forma, para que Jesus, ou por que Jesus viria ao mundo para desfazer, ou tentar desfazer aquelas leis? Combater aquelas leis, que foi isso que ele fez. Ele toda hora era questionado das suas atitudes, né? Questionado, porque as leis de Moisés falavam outra coisa, ele fazia outra. Como Moisés abriu o caminho, me expliquem. Como tais leis eram necessárias se Jesus veio para desfazê-las? Então, meus amigos, é por isso que eu penso dessa forma. Entendeu? Deus está muito distante da gente no que se diz respeito à evolução. Não tem como dimensionar isso. Nos encontramos na segunda categoria, né? Planeta de prova e expiação. Somos espíritos infantis. Digam o que quiserem dizer, falem o que quiserem falar. É direito de cada um pensar e acreditar nisso ou naquilo. Quem sou eu para dizer se está certo ou errado? Mas exponho aqui o que eu acredito, da forma que vejo, da forma que me vejo hoje, ok? E vejo meus irmãos como eu, espíritos infantis, saindo da infantilidade, nos transformando na atualidade como espíritos infantos juvenis, começando a compreender um pouco mais do que somos, de fato, compreendendo um pouco mais do que podemos fazer, do que nos é necessário, compreendendo, acredito eu, que ninguém nasce aqui para sofrer,
Ninguém nasce para ser infeliz. O Evangelho tem uma passagem aqui que diz assim, bendito aquele que sofre, porque o reino do céu pertence a ele. E se não seria aí uma frase plantada pelos poderosos para que os oprimidos se sentissem satisfeitos de serem oprimidos, porque receberão o reino dos céus? Pensem sobre isso que eu falei. Ninguém nasce para ser infeliz. Nascemos porque pedimos para renascer, para evoluir, para reparar nossos erros, para crescermos, para sermos felizes. Ninguém nasce para sofrer, meus irmãos. Não, não nasce. Por pior que seja a vida do ser humano aqui na Terra, nós sabemos que existem pessoas que nascem sobre a miséria absoluta, completa, sem ter do que comer, do que se alimentar. E observamos em algumas tribos, principalmente, né, nas tribos indígenas, até dentro do Brasil ou fora do Brasil, nessas comunidades paupérrimas, observamos as crianças que às vezes não têm o que comer, mas estão correndo pelas ruas e rindo, alegres, sem pensar muito na alimentação. Então, minha gente, a felicidade ela existe, independe da riqueza ou da pobreza. É estado de espírito. Eu posso afirmar para vocês que conheci uma pessoa que nasceu sobre as condições terríveis, tetraplégica, paralítica, dos braços e das pernas, desde os seus primeiros dias de vida, e ela se colocou, ou seja, numa cadeira de rodas, jamais teve qualquer tipo de liberdade de ação, de movimento. Sempre dependeu, desde o início da sua vida, de cuidados de terceiros, para alimentar-se, para fazer todas as suas necessidades, tomar banho, etc. e tal. Mas estava sempre sorrindo. Eu conheci essa pessoa, ela já estava com seus 20 e poucos anos, alguma coisa assim. E ela tinha o hábito, essa pessoa era um rapaz, quando passava as meninas, ele mexia com as garotas, chamava de meu amorzinho, meu benzinho, etc e tal. E eu falava para ele, rapaz, tu tá mexendo com os outros, você não consegue nem sair dessa porcaria dessa cadeira. Como é que tu vai fazer se a garota falar que gostou de você? Aí ele falava para mim, tu não sabe de nada. E eu ficava rindo, naquela época, a gente era amigo mesmo, a gente se dava muito bem, graças a Deus. Sempre tive muita liberdade para zoar ele, por assim dizer, porque eu me sentia bem do lado dele, eu não via nele uma pessoa ali com defeitos, muito pelo contrário. Não conseguia ver isso. E uma pessoa livre, liberta, coisa que muitas pessoas que têm seus dois braços e duas pernas se lamentam tanto, né, da vida que tem. E ele era pobre, para piorar a situação, morava numa favela. E era feliz. E com o corpo dessa forma. Então, meus amigos, quando está aqui no Evangelho, triste daquele que ri agora porque depois vai chorar, não cabe. Não cabe. Porque ele era muito feliz sobre as condições que estava. Então ele ia chorar depois. Aí seria dar um nome a um Deus, um nome impossível de ser dado, se Deus agisse assim. Então é por isso que eu não acredito nem um pouco nesse pavor criado que as pessoas não podem falar desse Deus que as religiões apresentaram. Falar mal desse ou daquele Deus, ou daquele Deus, ou falar que Deus deveria fazer isso, fazer aquilo, sabe? Porque nós estamos nos reportando a esse Deus que nos venderam, que nos contaram que ele é, da forma que ele é. Ok? Então Deus, o Deus verdadeiro, o único, não é meu Deus, não, é o de todos, está muito aquém de qualquer ofensa. Ele não tem como nós ofendermos a Deus. Fale o que você quiser, meu amigo. Tente fazer alguma coisa para ofender a Deus e você não vai conseguir. Jamais. Jamais. Não temos a menor possibilidade. Os anjos decaídos, quantas histórias contadas, tudo isso com a intenção de nos amedrontar, caídos, fizeram umas besteiras. Como pode um espírito
alcançar uma determinada luz, ter um amor imenso, decair. Vocês acham que existe essa possibilidade, meus irmãos? Isso é para criar mais um pavor. É tipo questionar o poder de Deus, como se o Deus criador de tudo fosse dar a um espírito um poder que Deus sabia que ele ia decair, porque Deus sabe de tudo. Quanta falta de observação. E aceitamos o que as religiões nos contam, porque é o medo que faz com que o mundo seja do jeito que é. Se nós tivéssemos um pouco mais de visão ampla do que a Deus, o mundo seria muito melhor. Ninguém ia querer pegar aquilo que não lhe pertence. Ninguém ia querer se apropriar daquilo que não lhe pertence. Ninguém ia querer explorar o seu semelhante, porque saberia que aquele semelhante é seu irmão, saberia que aquele semelhante precisa de ajuda, de auxílio, não de ser explorado. Ninguém ia tentar matar alguém, porque ninguém mata ninguém. Ok? Muitas coisas que existem no mundo, a própria guerra, é ambição. O que é ambição? O cara acha que ele vai conquistar tudo, que ele não vai morrer, ele vai morrer. Ele vai desencarnar. Ok? Aí vem os outros dizer que Deus vai punir. Coisa que Deus não está nem aí para punir ninguém, muito pelo contrário. Está para ajudar. Ok? Então é assim que eu vejo Deus. Certo? Ofender a Deus, ninguém tem a menor possibilidade. Nem os espíritos mais elevados que a gente, porque não tem como você caminhar para a luz e do nada você retornar para as trevas. Não existe essa possibilidade. Nós que estamos aqui na Terra, podemos sim, porque estamos ainda aprendendo a crescer moralmente e espiritualmente. Podemos estar lá e cá. Isso acontece frequentemente. Fazemos coisas boas e coisas erradas, né? Geralmente as coisas erradas são voltadas para os nossos interesses pessoais, né? Seja de querer mais conforto do que o outro, o sexo, abusar, né? Do sexo, abusar da alimentação, abusar de tudo quanto é coisa, sempre com interesse pessoal nosso. O dia que nós botarmos o interesse do próximo na frente do nosso, aí o mundo será bem melhor, certo? E nós estaremos sob melhores condições. Mas não vamos nos esquecer jamais, jamais, que aqueles que estão, né, na estrada, caminhando para a evolução, aqueles que estão atrás da gente, que estão passando por coisas que nós já passamos, precisam de ajuda. Eu, pelo menos, penso nisso e espero poder ajudar aqueles que estão atrás. Não os que estão na frente, porque esses já estão na frente. Mas se minha caminhada for retardada, for atrasada por esse motivo, que assim seja. Bem, sem demagogia alguma, é assim que eu penso. Pode ser que quando eu saia do corpo eu pense de forma diferente. Pode ser que quando eu saia do corpo eu me deixe levar por outras intenções que eu desconheço. Mas eu vivo pensando muito. Sempre eu gostei muito de ajudar porque me dá prazer ajudar as pessoas. Não sou demagogo, não ajudo todo mundo, claro que não. Existem casos e casos. Muitas vezes eu dou as costas para algumas pessoas. Eu penso, raciocínio e faço uma escolha. Não sei se essas escolhas são corretas ou não, mas nem sempre ajudo todo mundo. Não pense vocês que eu vivo ajudando as pessoas como sou um bonzinho, não sou. Muitas vezes eu nego ajuda. E os motivos que me levam a negar, eu mesmo muitas vezes desconheço. Ok? Mas seja como for, se eu puder ajudar, eu vou ajudar sempre. Então, meus amigos, fica aqui. Ninguém tem a menor possibilidade de ofender a Deus. As escrituras jamais foram sagradas, conforme as religiões nos pintaram. Deus não é um pai de castigo, muito pelo contrário. Tudo que Deus criou foi para nos ajudar. Nós estamos encarnados para sermos felizes, sim, para aproveitarmos aquilo que pudermos aproveitar sem prejuízo para o outro. O erro está em aproveitarmos
em prejuízo do próximo. Aí que está o erro. Mas sim, vamos aproveitar o que podemos fazer, caminhar, andar, respirar, beber com equilíbrio, etc e tal, nos alimentarmos com equilíbrio, sem, sem prejudicar ninguém para isso. Ok? Então, fica aqui mais essa minha visão. E aqueles que não concordarem, façam comentários. Aqueles que concordarem também façam comentários de vocês. E é só uma reflexão. Obrigado e até a próxima.